Bom, pessoal, vamos aqui então para a segunda parte da aula, falar aí sobre juros e porcentagem. E, pessoal, vai funcionar assim, ó. Vocês estão recebendo aí, junto com essa aula, né, aí no Classroom, a lista 25, tá? Que ela é uma lista, então, referente a juros e porcentagem. E essa lista, ela é dividida em parte A e parte B, em que a parte A aí eu trago exercícios resolvidos, né? Então, basicamente, eu vou passar aqui a teoria de juros e porcentagem, que não é muita coisa, e depois a gente vai ver como usar isso em exercícios, tá? Aí eu trouxe aí alguns exercícios selecionados, então a aula vai funcionar dessa forma, tá? Então, primeiro vamos ver aí o conceito de porcentagem, né? Bom, porcentagem, pessoal, porcentagem vai ser aí uma fração centesimal, né? Fração centesimal representada por P%, né? Isso significa que P% é a mesma coisa que P sobre 100, né? Então, esse aqui que é o símbolo de porcentagem, né? E o que você coloca aqui no lugar desse P, ó, você pode colocar ele em forma de fração, beleza? P sobre 100, né? Por exemplo aí, né? 30%. 30%, então, ó, mesma coisa que 30 sobre 100, tá? Você também pode escrever na forma decimal. Como é que é a forma decimal disso aqui? 0,3, tá? Então, 0,3 representa aí 30%. Aí, se você tiver, por exemplo, meio por cento, pessoal, vai ser meio sobre 100, tá bom? Então, meio por cento não é 50% não, tá? Ó, 50% seria 50 sobre 100, que é meio, tá? Então, 50% em forma decimal é meio. Agora, meio por cento em forma decimal seria dado aí por 0,005, tá? Então, não confundam aqui meio por cento com 50%. Meio por cento é metade de 1%, tá bom? 1%, ó, é 1 sobre 100, né? Que é 0,01. Então, se você pegar metade disso, ó, você vai ter isso aqui, tá? E a porcentagem aí, ó, você pode multiplicar ela, né, por, por valores, ó. Quer ver? Tipo assim, se você quer saber quanto que vale 40% de R$ 200, por exemplo, tá? Então, o que que você faz? Ó, você vai fazer uma regra de 3 aqui, né? Você vai falar assim que o seu R$ 200, ele é 100%, tá? E X reais é 40%. A gente vai fazer essa regra de 3 aqui, tá? Aí, multiplicando em cruz, você tem que 200 vezes 40% é igual a X vezes 100%. Beleza? Aí, trocando essas porcentagens aqui por frações, né? A gente vai ter 200 vezes 40 sobre 100. Isso aqui é x vezes 100 sobre 100, né? Então, reparem que 100% você pode trocar por 1, né? Porque isso aqui corta. Então, qualquer coisa vezes 100% é ela mesma, né? Ó, como vocês podem ver aqui, x vezes 100% vai ser x. E aí você vai pegar aqui o 200, vai multiplicar por 40 e dividir por 100, né? Então, reparem aqui, pessoal, que seu x é igual a 200 vezes o 40%, né?
A moral da história é que quando a gente pedir aí, por exemplo, 40% de 200, basta você multiplicar o 40% por 200, ó. Tá vendo? Então não precisa fazer isso aqui de regra de 3. Não, se você quer 40% de 200, multiplica. Beleza? Aí, por exemplo, se você quer aí agora 15% de y. 15% de y, pessoal, é 15% vezes y, né? Que é a mesma coisa que 0,15 y. Então, se o exercício falar assim, peguei aí 15% de um valor y para aplicar no fundo de investimento. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar o 15% e multiplicar por y, né? Então seria 0,15y. Reparem aqui que se a gente pegasse 100% de y, seria y, né? Seria o todo. Ó, seria 1 vezes y, que é o próprio y. Se a gente pegar 200% de y, 200% de y, pessoal, ó, é 200% vezes y. E 200% equivale a 2. Então, 200% de y seria aí dado por 2y, tá bom? Eu não coloquei aqui, né? Mas se você tem uma porcentagem que ultrapassa 100, né? Por exemplo, 130%, isso aqui, ó, em decimal vai ser 1,3, né? Então, o seu 100% é uma unidade, e qualquer coisa maior que 100% vai ultrapassar de uma unidade. E qualquer coisa aí entre 0 e 100% vai estar entre 0 e 1, tá? Em decimal. Beleza? Aí, se você quer saber, por exemplo, 1/4. 1/4 equivale a quantos por cento? De alguma coisa, né? Então, se você pegar um valor aí e multiplicar por 1/4, qual seria a porcentagem desse valor total que você estaria pegando, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar isso aqui, ó, em uma fração do tipo x sobre 100, não é? Então, você precisa descobrir aqui que número que você multiplicou o 4 para ele virar 100. Bom, todo mundo sabe o que é o 25, né? Então, se a gente multiplica 4 por 25, a gente também tem que multiplicar o 1 por 25, né? Então, 1 vezes 25 vai ser o nosso valor de x. 1/4, né, pessoal, é a mesma coisa que 25 sobre 100. É isso que eu quero dizer. E 25 sobre 100 é igual a 25%, tá? Então, 1/4 seria aí 25%, né? Você pegar um valor e multiplicar por 1/4, você estaria multiplicando ele por 25%, né? Estaria pegando a quarta parte dele. Beleza? Show. E 1/3, por exemplo, ó. 1/3 equivale a quantos por cento? Né? Então, você vai ter que aqui descobrir, né? Como representar 1/3 com denominador 100. Tá vendo? Então, para o 3 virar 100, você tem que multiplicar ele por 100/3, não é? E aí o 1 você vai precisar multiplicar por 100/3 também. Tá? Então você vai ter aqui, ó, que 1/3 ele pode ser escrito como 100/3 dividido por 100, tá? Então isso aqui seria 100/3 por cento, tá? 100 dividido por 3 é a mesma coisa que 33,333, né? Dízima periódica aí. Mas, então, 1/3 corresponderia aí a 33,3%, tá? Sendo isso aqui, então, uma dízima periódica. Isso aqui é clássico, né? A gente também tem o 2/3, né? 2/3, então, como é que a gente representaria em porcentagem? 66,666. Não é não? Show. Aí, pessoal,
A gente também pode aplicar as operações, né, em cima da porcentagem. Por exemplo, 5% mais 10%, né? A gente pode somar a porcentagem normalmente, ó, dando aí 15%. Porque o 5, ele é 5 sobre 100. E o 10% é 10 sobre 100. Então, somados, isso aqui dá 15 sobre 100, que é igual a 15%, tá bom? Então, se você pega lá 10% de x e soma com 5% de x, você vai ter 15% de x, tá bom? A operação de adição aqui, ó, ela funciona normalmente para porcentagem, tá bom? Você pode somar porcentagens. Você também pode subtrair, né? Se você pegar aí 10% e tirar 5%, você vai ter aí 5%, né? Então, as operações aqui de soma e subtração funcionam, porque se você levar para fração, funciona, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, operações, né? Operações. Então, é assim que a gente soma porcentagens, né? Você simplesmente soma aí os números normalmente. Agora, se a gente tem um produto, né, de porcentagem, então vamos colocar aqui, ó, adição. Se a gente tem agora um produto, então, vamos supor aqui que a gente quer calcular 50%, 50% de 60%, ó. Então, eu estou multiplicando, né? Como eu disse, ó, 50% vezes 60% significa, né, que você quer saber quanto que 50%, quanto que é 50% de 60%. Tudo bem? Então, vamos supor aqui que você tem um valor X. Aí, esse valor X aqui, ó, você pega 60% dele. Ou seja, você pega 0,6 de X. E aí você quer saber quanto que é a metade disso, né? Quanto que é 50% disso. Então você vai dividir por 2, não é? Então, qual que é o que a gente espera desse produto aqui, ó? 50 vezes 60. A gente espera que ele seja 30%. Olha que curioso, né? Então vamos ver isso aqui na prática, ó. 50% é 50 sobre 100. E 60% é 60 sobre 100. Aí 50 vezes 60 vai dar 3.000 dividido por 10.000, né? Então, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Aí você tem aí 30 sobre 100, que é aí o 30%, ou 0,3, né? Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, professor, então eu multipliquei duas frações, duas porcentagens, ó, duas frações, e deu um valor menor. Sempre vai acontecer isso? Bom, depende, né? Porque, ó, esse 60% aqui, a gente está multiplicando por 50%, que é um número menor que 1. Então, você espera que isso aqui diminua, não é mesmo? Agora, se você pegar o seu 60% e multiplicar por 150%, ou seja, como isso aqui é maior que 100%, você espera que o resultado disso aqui seja maior que 60, né? Porque é como se você estivesse pegando esse 60 e aumentando ele. Você está pegando 60 mais um pouco, né? Seria o 100% e mais 50%. Então, quanto que daria isso aqui, ó? Isso aqui daria 150 sobre 100 vezes 60 sobre 100, né? Que é aí 9.000 sobre 10.000. Corta aqui, 90 sobre 100, que é igual a 90%, né? Então, como você aplicou 150% em cima desses 60, você teve aqui, então, um aumento, né, em cima desses 60% de 50%, que equivale a 30%, né? Então, você teria aqui 90%. Mas, pessoal, ó,
isso aqui que eu tô falando, né, depende da forma como você olha, ó, porque, tipo assim, ou você tá pegando 150% de 60, ou seja, você tá aumentando o valor de 60, ou você tá pegando 60% de 150. Então, você vai diminuir o valor de 150 para 90, tudo bem? Então, esse daí seria um produto de porcentagem, né? Se você pegar uma porcentagem e multiplicar para outra, essa daqui, ela vai aumentar ou diminuir? Depende, né? Depende se essa daqui ela é maior ou menor que 100%. Beleza? Como vocês podem ver aqui, ó. 50% diminuiu e 150% aumentou. Show. E se a gente tiver uma divisão, né, de porcentagem? Divisão de porcentagem, pessoal, mesma coisa, né? Vamos supor aqui que você tem 80% e você vai dividir por 20%. Ó, você está dividindo então por uma coisa menor que 1, né? Você espera que então que o seu resultado aumente. Vamos ver, ó. 80% é 80 sobre 100. 20% é 20 sobre 100. E aí, como é que a gente faz divisão de fração? Ó, a gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Aí, esse 80, ó, eu vou cancelar com esse 20 para dar 4, né? Então, vai ficar 4 em cima vezes 100. Então, 80% dividido por 20% vai dar 400 sobre 100. Que seria, então, aí 400%, né? Então, se eu pegar minha porcentagem e dividir, ó, olha o que aconteceu. Né? Eu fiz aí uma divisão de fração e como eu estou dividindo por uma coisa menor que 1, aumenta o resultado. Né? Agora, se eu pegar 80% e dividir por algo maior que 1, que seria, por exemplo, 160, quanto que seria o resultado disso? Ó, 80% é 80 sobre 100 e 160 é 160 sobre 100, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 80 sobre 100 vezes 100 sobre 160, né? Aí, o 80 simplifica com 160 aqui, né? É a mesma coisa que meio. Então, você tem 100 sobre 200. Se você dividir em cima e embaixo por 2, você tem 50 sobre 100, que é 50%, tá bom? Então, 80% dividido por 160% é a mesma coisa que 50%. Beleza? Então, pessoal, como vocês podem ver, trabalhar com porcentagem é a mesma coisa que trabalhar com fração ou decimal, né? Você poderia aqui dividir 0,8 por 1,6, ó. Tá vendo? Isso aqui vai dar exatamente meio, né? Ó, 0,5. 1 sobre 2. Tá? Aí, a gente também pode ter, por exemplo, potência, né? Potência e raiz. Potência e raiz de porcentagem. Então, se eu tiver, por exemplo, 5% ao quadrado, 5% ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa que 5% vezes 5%. Ou seja, 5% ao quadrado equivale a 5% de 5%. Então, a gente vai pegar esse 5%, vai dividir ele em vários pedacinhos, né? E aí a gente quer saber... a gente pode dividir ele em 100 partes e pegar 5, né? Que seria a mesma coisa que 5% de 5%. Então, isso aqui, ó, vai ser 5 sobre 100 vezes 5 sobre 100. Que é a mesma coisa que 25 sobre 100 vezes 100. Aí, esse 25 sobre 100, ó, ele é o quê? Ele é 0,25. Né? E 0,25 sobre 100 é 0,25%. Tá? Então, 5% ao quadrado é a mesma coisa que 0,25%. Tá? Não confundir com 25%. Tá, pessoal? Ó, 5% vezes 5% não é 25%, como alguns podem pensar, ó. Você não vai multiplicar o 5 pelo 5 e vai dar aqui o resultado. Não, ó. Isso aqui é errado.
tá? 5% vezes 5% é 0,25%, que é 100 vezes menor que 25%, tá? É a mesma coisa, né, pessoal? Por exemplo, se você tem 0, vamos lá. Se você tem aqui 0,05 vezes 0,05, ó, isso aqui não é 0,25, tá? Ó, isso aqui é 0,0025. Beleza? Então não é isso, ó. É isso. Tudo bem? Beleza. E se você quiser tirar aí a raiz, né, de uma porcentagem, como é que faz? Ó, você quer aí raiz de 25%. Raiz de 25%, ó, é raiz de 25 sobre 100. Aí raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10, né? E isso aqui é a mesma coisa que 50 sobre 100. Ou seja, a raiz de 25% é 50%. Beleza? E, e acho que é isso aí. Então, tipo assim, porcentagem, ó, significa P sobre 100, né, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha lá, ó. P sobre 100, né? É o P por cento aí. Você também pode escrever na forma decimal, né? E a porcentagem representa, então, 1 a cada 100, né? Porcentagem aí é muito usada em estatística, né? Que vai ser a próxima matéria. Aí você pode usar 30% da população, nananã, não sei, né? Sei lá, 2% da população do Brasil pegou coronavírus, né? Etc, etc. Ó, o que mais aqui que a gente tem para falar de porcentagem? Eu acho que isso é tudo. Aí a gente vai fazer exercícios daqui a pouco sobre isso, tá? Pode ficar tranquilo. Tá, vamos então para juros simples, né? Vou colocar aqui. Juros simples. Juros simples, pessoal, tá aí no edital da Epicar, tá? Dentro aí da matemática financeira. Então, o edital pede pra gente aí razões e proporções, números e grandezas proporcionais, regra de 3 simples e composta, porcentagem, que a gente acabou de estudar, e juros simples, tá? Juros simples, a gente vai ver daqui a pouco que você consegue usar aqui em cima, ó, os conceitos de função do primeiro grau, tá? Então, por isso que é uma matéria de interesse aí da Epicar. Enquanto que juros compostos, que não tem no edital, tá? A gente não estuda juros compostos aqui. Cai em função exponencial, né? Então, os juros simples, ele cresce de maneira linear, que a gente vai ver daqui a pouco. E os juros compostos, ele cresce aí de maneira exponencial, tá bom? Então, como a gente não estuda função exponencial aqui no curso, faz sentido a Epicar não tá pedindo isso, né? Enfim. Mas vamos lá, ó. Então, juros simples, como é que funciona? Ó, considere aí, pessoal, um capital inicial C0. Capital é dinheiro, tá bom? Então você tem uma quantidade de dinheiro inicial, que a gente chama de C0, tá? E aí a gente vai colocar uma taxa de juros simples nisso aqui, né? De I%. Então esse I% aqui vai ser a nossa taxa por período, tá? E N
é a quantidade de períodos. Bom, vamos lá então. O que é juros simples? Ó, juros, né, é um valor que se cobra a mais aí de uma pessoa, né? Geralmente quando você pega um empréstimo, né? Por exemplo, você tá precisando aí de 100 reais. Aí eu falo assim, eu te dou 100 reais, mas depois você me paga de volta, né? Com um acréscimo, já que eu te emprestei, né? Então eu tô fazendo um favor para você e eu vou ganhar também, né? Você vai ganhar porque você vai estar recebendo um dinheiro que você não tem. E eu vou ganhar porque quando você me devolver esse dinheiro, você vai devolver a mais, né? Então eu te empresto lá 100 reais. Aí eu falo assim, cada mês que você demorar para me pagar, você tem que me pagar 10 reais a mais, né? Então você fica aí 3 meses com o meu dinheiro. Aí você tem que me devolver 130 reais, por exemplo, tá? Então juros é isso aí, né? Eu vou te emprestar um dinheiro e, e na hora que você vai devolver esse dinheiro, você vai devolver a mais. Porque dessa forma todo mundo ganha, né? Porque se eu for emprestar 100 reais pra você e depois você me devolver 100 reais, a única coisa que eu vou estar... que vai estar acontecendo comigo é que eu vou ficar sem os meus 100 reais durante um período, né? Eu não vou estar ganhando nada com isso, eu só vou estar perdendo. Por isso que não é interessante você, por exemplo, emprestar dinheiro sem juros, né? No mundo financeiro, né, pessoal? Claro. Não é porque teu amigo tá sem dinheiro pro lanche que você vai emprestar 2 reais pra ele e cobrar 1000% de juros, né? Aí o cara te devolve semana passada, tá te devendo um jogo de PS4. Enfim, ó. Mas vamos entender aqui então a filosofia aqui dos juros, né? Então, no início, a gente começa com C0, tá bom? Aí vai passar um período. Esse período, pessoal, pode ser ano, mês, dia, tá bom? Tanto faz. Vai passar um período. Quando passar esse período, o, o que você deve me pagar de volta, né? Vai ser o que eu te emprestei, que é o C0, que é o capital inicial, mais uma porcentagem desse capital, né? Que vai ser dado então por I% vezes C0. Então, por exemplo, se a minha taxa é de 10%, quando passar um período, né, você vai ter que me pagar o que eu te emprestei, que é o C0, mais 10% do que eu te emprestei, que seria o I% de C0. Beleza? Aí, no segundo período, né, o que você tem que me pagar? Você tem que me pagar o que você me deve do primeiro período, mais o I% de C0, né? Então, cada período que passa, você vai me devendo I% de C0 a mais, né? Então, isso aqui, ó, seria a mesma coisa que C0 mais 2 vezes I% vezes C0. Então, como passaram 2 períodos, ó, isso aqui, ó, eu vou estar multiplicando por 2, né? Que isso aqui seria, então, a minha taxa de juros, ó. Beleza? E aí, se passar 3 períodos, ó, no terceiro período, quanto que eu te devo, né? Eu te devo, então, C0 mais 3 vezes I% vezes C0, tá? E se passar N períodos, ó, você vai me dever, então, o capital inicial mais o número de períodos que você ficou com o meu dinheiro vezes o quanto que você paga aí por período, né? Que seria I% do capital inicial. Beleza? Então, essa daqui, ó, ela é a nossa formulinha aí de juros simples, tá? Que a gente vai escrever da seguinte forma, ó. O capital final, né? Ou seja, o capital passado N períodos aí,
ele é dado por um capital inicial mais N vezes I% vezes C0. Tá? Isso daqui vai ser a nossa formulinha aí de juros simples. Bom, então a gente vai falar mais sobre isso aí no próximo vídeo.